Olá, tudo bem? Hoje no nosso episódio vamos conversar com a Leandre, deputada federal pelo Partido Verde. Tudo bem, Leandre? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Deputada, quero começar a falar sobre, antes ainda de você entrar na política, seja como secretária e depois se candidatando. Mas eu quero conversar como que foi a sua juventude, como foi ali, qual que era a perspectiva que você tinha, o que você queria fazer. Bem, eu iniciei na vida pública primeiro, bem jovem, né? Aos 19 anos de idade, o prefeito de uma cidade que desmembrou da minha terra natal, que é Chopinzinho, desmembrou Saudade do Iguaçu, ele me convidou para mim ser secretária de saúde do município. E eu aceitei porque achava que era um cargo importante, mas não entendia nada de saúde, né? E fui muito sincera com ele. Falei, olha, eu posso aceitar, mas eu não entendo de saúde. Ele falou, não, mas eu acredito que você é uma pessoa que tem possibilidades de ter uma boa comunicação, atender bem as pessoas. Anterior a esse trabalho, eu trabalhava na área do comércio, né? Foi onde, inclusive, o prefeito me conheceu. E eu fiz um compromisso com ele naquele dia que eu poderia não saber como fazer saúde, mas eu sabia o que era usar. Porque na nossa casa, nós somos em 11 irmãos. E o meu pai era pedreiro e a minha mãe lavava roupa para fora. Então, se um de nós ficasse doente, a gente tinha que recorrer à saúde pública. E torcer que desse tudo certo, porque não teria outra alternativa. Então, eu fiz um compromisso que eu faria pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse pela minha família, quando a gente procurava o serviço público. E descobri minha vocação ali. Saúde é uma coisa, assim, é muito peculiar, muito vocacional. Se você não tem vocação para isso, você não consegue trabalhar na área da saúde. E eu fui descobrir que cuidar das pessoas era uma coisa que eu gostava. E trabalhei durante os 4 anos do mandato, né, do prefeito que me convidou e fui me apaixonando pela área de saúde, tentando conhecer um pouco mais, né, até que encerrou esse ciclo e eu me mudei para a capital. Você sai então do comércio para a saúde, um salto grande ali, É né? uma coisa bem distante. E como é que foi esse teu início? Então, você chega a dar essa primeira resposta de que não tinha, né, esse preparo, talvez, ali inicial. Como é que foi o teu começo de trabalho? E tinha mais um agravante, né? Como era início de formação do município, foi a segunda eleição no segundo mandato que eu participei. Então, no município não tinha quase nada, né? Não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha hospital. Os profissionais que hoje a gente tem dentro das equipes de saúde, a gente só tinha uma auxiliar de enfermagem formada e o restante era tudo prático. E daí eu que não entendia nada de saúde ainda por cima, né? Mas eu acredito assim que quando a gente tem determinação, né, e vontade, claro que quando a gente é jovem a gente tem muito mais coragem do que juízo, né? Talvez hoje eu pensaria diferente se tivesse um convite e eu tivesse naquelas condições. Mas foi uma experiência extremamente importante para a minha vida. Eu acredito que, inclusive, mudou tudo aquilo que eu pensava da minha vida, o que eu queria ser, aonde eu queria estar, né? Pode ter certeza que eu nunca imaginei. Por exemplo, estar no Congresso Nacional, de repente, hoje aqui, dando uma entrevista, eram coisas que não fazia parte, né, dos meus sonhos, dos meus planos de vida. Mas a saúde, ela te ensina todos os dias. E você viver com pessoas que estão na iminência de morrer faz você ter uma outra visão de mundo. Você falou muito sobre essa questão, né, da juventude ali, que às vezes acaba te impulsionando. Como é que hoje você vê uma menina de 19 anos, estava no comércio, saindo para uma cidade recém-formada, um município recém-formado para ser secretária da saúde? Como é que você enxerga todo esse movimento? Eu acho que tudo isso vai cunhando a gente, né? E eu sempre soube, né? Sempre acreditei que ferro forja no fogo. Então, talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não estaria onde eu estou, né? Eu encaro isso como uma oportunidade, coisa que nem todas as pessoas, principalmente mulheres, têm. E aí você vai criando seus projetos para a área, né? Você realmente se identificou Sim. com a área, se integrou naquilo e foi produzindo em cima disso. Tanto é que eu gostava tanto que eu acompanhava os pacientes
até Curitiba, porque a gente não tinha serviços de complexidade lá, então todo mundo que precisava fazer tratamento de saúde precisava vir para Curitiba fazer tratamento. Então, por diversas vezes eu acompanhei as pessoas aqui e vi muita gente, inclusive, desistir do tratamento justamente por conta dessa dificuldade que é você ter que sair lá do interior, você mal conhecia uma cidade maior próxima e você ter que vir para uma cidade como é Curitiba, né? Uma cidade gigante, onde você não conhece ninguém, e trazer na bagagem, assim, talvez a pior fase da tua vida, porque a pessoa que vem para cá até hoje, né, é uma pessoa que precisa de um tratamento simples, é uma pessoa que descobriu que está com câncer, ou com leucemia, ou que precisa fazer um transplante. Então, são situações de saúde muito complexas que mexem muito com as pessoas. A gente está iniciando esse projeto, né, deputado? Então, a maioria das pessoas que estão nos acompanhando nesse início são pessoas que a gente tem contato, que a gente vai passando, a gente vai divulgando ali mais no 1 a 1, assim, né? Então, a maioria das pessoas é da região. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre essas dificuldades, porque é uma realidade que muita gente não conhece, de você estar doente e você não poder resolver ali 10 quadras da tua casa. É verdade. Os municípios pequenos, até hoje, inclusive, a gente... É uma das bandeiras do meu mandato, é levar a saúde mais perto das pessoas, justamente para elas não desistirem do tratamento, porque a gente percebe exatamente isso, né? Que muitas vezes o município não dispõe, principalmente os municípios do interior, não dispõe na cidade, até porque nem comporta, vamos imaginar assim, nem todos os municípios têm possibilidade de ter um tratamento de alta complexidade, né? E normalmente isso acaba se concentrando em grandes centros. E as pessoas, elas precisam... Até por equipe mesmo, né, deputado? Sim. E as pessoas precisam ter, assim, uma estrutura emocional, antes de tudo, né? Para, além de suportar a doença, né? Você suportar também essas idas e vindas do tratamento. Isso é o que a gente vê em qualquer lugar, né? Sim. É muito trabalhada essa ideia de pegar um exemplo, talvez, da principal doença mais conhecida e ainda muito difícil de tratamento, que é o câncer. Mesmo com quem é dos grandes centros, tem muito esse trabalho de tipo, não se entregar àquilo, conseguir ainda lutar contra a doença. Para alguém que tem que fazer todo esse esforço de viajar e quase que... Eu tive casos de câncer na família que chega um momento que diariamente você tem consulta. Então, para quem está longe desse tratamento, é muito mais difícil, né? Sim, com certeza. Tanto é que, quando terminou o mandato, Pedro, eu decidi me mudar para a capital, justamente para fundar uma casa de apoio, para atender essas pessoas que vinham do interior do estado, para que elas pudessem aqui também se sentir como se elas tivessem uma família. E quando eu me mudei de lá para cá, eu fui morar na casa de apoio, junto com os pacientes. Inclusive, eu moro lá até hoje, só que, claro, que hoje eu não preciso mais ficar lá junto. E ali, durante 13 anos da minha vida, eu pude perceber, assim, e conviver com pessoas, todo o drama que uma pessoa que precisa fazer tratamento dentro e fora do hospital, que a pessoa vive, não é uma coisa fácil, não é para qualquer um. É quase que nem você ter que entrar no ringue, lutar com um adversário que você não queria, que você não escolheu, algo implacável, assim, impiedoso, que exige tudo de quem não tem quase nada. E na época ainda, Pedro, a gente tinha um agravante. Como só praticamente Curitiba e algumas poucas cidades do estado do Paraná faziam tratamento de câncer, a demora para a pessoa poder chegar à sua vez de fazer a primeira consulta, daí depois de conseguir fazer todos os exames, depois de conseguir iniciar o tratamento, isso era um segundo desafio que a pessoa precisava enfrentar, porque, infelizmente, não é como é hoje, né? Hoje você tem a lei dos 60 dias, que você não pode passar de 60 dias para você começar a fazer o tratamento, e agora a gente tem a lei dos 30 dias. Uma pessoa que está em tratamento precisa de um exame, não pode ficar esperando tudo que ela não pode esperar. Sim. Então, a gente melhorou muito de lá para cá, mas isso foi uma coisa bastante difícil. Anos atrás, no que eu comecei a casa de apoio, a gente pôde, assim, conviver com muitas famílias que perderam muitos entes queridos. Como foi esse processo de vir aqui para a capital, abrir a casa de apoio? Como é que você fez tudo isso? Foi muito difícil. Inclusive, eu casei muito jovem, né? E na época que eu decidi vir para Curitiba, eu, inclusive, vim sozinha. Falei para o meu marido, olha, eu quero estudar. Quando eu entrei na secretaria, eu parei de estudar, porque não comportava fazer as duas coisas. E quero fazer uma coisa que eu acredito que eu vou continuar na área de saúde e vou ser útil para as pessoas.
E ele me perguntou o que que era, e eu falei que queria vir fundar uma casa de apoio. Ele falou, não, tu tá doida, né? Como é que vai ser isso tudo que a gente tenta aqui, se não der certo? Aquelas coisas, né, que todo mundo enfrenta no momento de tomar uma decisão. Sim. Eu falei, eu vou sozinha, se der certo, você vai, se não der, eu volto. E eu cheguei aqui no final dos anos 2000, né? Fundei a casa de apoio. No começo a gente teve muita dificuldade, que imagina, eu fui motorista da casa, eu fui cozinheira da casa, eu limpava a casa, eu era recepcionista da casa, nós éramos em apenas 3 pessoas. E começamos a atender algumas pessoas vindo dos municípios que eu tinha referência, né, ali mais vizinhos à Saudade do Iguaçu. Mas eu, enquanto secretária, tinha participado ativamente de todo o processo de descentralização do SUS. Então, eu conhecia muito da área e conhecia muitas pessoas, né, dentro do âmbito da saúde. E a gente, lógico, no começo nunca é fácil para ninguém, né, mas a gente foi vencendo os desafios. Hoje, quando eu olho para os GPS, quando você olha para o Google Maps, quando você faz um gesto, diz, viu, me leva lá no hospital de clínicas, e automaticamente ali, né, o GPS, tu não precisa nem procurar, você simplesmente num comando de voz, você quase que o carro vai sozinho, né? Você imagina na época que a gente tinha que ter aqueles mapas, que vinha aqueles livrinhos e você não conhecia nada. Então, exigia muito da gente, mas acredito que todo mundo que começa enfrenta as suas dificuldades, cada um dentro da sua área, né? E eu fui trabalhando e a casa, inclusive, foi crescendo, né? As pessoas viam a dedicação que a gente tinha, as pessoas viam o quanto que a gente se importava, né, com aquelas pessoas que estavam aqui. E num determinado momento a casa se tornou uma casa muito grande, a maior do estado do Paraná. Quando que foi que você falou nessa ideia, eu vou, se der errado eu volto, se der certo, daí você vai. Quando foi que você falou, deu certo? Eu acho que demorou assim uns 3 anos, mais ou menos, até a gente pegar o know-how, né, do negócio. Então, não é uma tarefa fácil, principalmente quando você está desbravando algo novo. E eu vim numa proposta diferenciada, né? E acredito que foi justamente por isso que se tornou o que é hoje, né? Você veja, hoje a casa atende mais de 600 pessoas por dia em tempos normais. Lógico que nós estamos atravessando uma pandemia, mas a gente não tem notícias que no Brasil tenha algo maior do que isso. É muita coisa de um trabalho que saiu ali de uma ideia do zero, né? Como que foi? E como que é a tua relação com os hospitais? Existe alguma relação, alguma indicação, algo do tipo? Não. Aqui o trabalho que eu vim para cá fazer foi justamente fazer o melhor dentro daquilo que a gente podia oferecer para as pessoas que estavam em tratamento. Então a pessoa só chegava na casa de apoio sendo encaminhada já pelo seu município para fazer um tratamento num determinado hospital. Você acaba conhecendo as pessoas, né, por conta do dia a dia, que você acaba conversando com elas e frequentemente, né. Mas eu acredito que ajudar os hospitais eu pude mesmo depois que virei deputada. Deu tudo certo, a casa de apoio funcionou, foi evoluindo naturalmente, e aí você vai cursar engenharia civil. Como que foi essa decisão? E na verdade foi já no começo, né? Porque daí, claro, não se passou bem um ano, meu marido veio para cá, porque também não é fácil a gente ficar sozinho numa cidade grande assim. E ele me disse, olha, você veio para cá com propósito, agora você tem que cumprir. Você me disse que queria voltar a estudar, então vamos fazer isso. E eu, pensando assim, engraçado, né? Eu sempre gostei de saúde, mas eu nunca me passou na cabeça, por exemplo, fazer medicina. Eu sou uma pessoa muito calculista, né, assim, muito pragmática. Então, e como meu pai trabalhava na área de construção civil, e quando eu trabalhava no comércio, eu também trabalhei na área de construção civil, eu gostava muito também da parte de obra, né, na parte de projeto, né, e decidi então pensei, vou tentar, né, tentar fazer o vestibular para engenharia civil, fiz e passei. E um desafio também que tive que enfrentar era que eu tinha que estudar à noite. E o curso, eu moro no Jardim Botânico e o curso é lá na Coville, né? Então, são quase 20 quilômetros de distância. E a casa de apoio eu começava a trabalhar 4 horas da manhã. Então, foram 5 anos da vida que eu tinha que levantar um pouquinho antes das 4, trabalhar o dia todo, 6 horas da tarde, ir para a faculdade e muitas vezes chegar em casa 11h30, 15 para meia-noite. E daí só tinha o sábado para fazer as matérias práticas, né? Fazer topografia, fazer cartografia, essas coisas que você precisa estar trabalhando
na prática também dentro dos laboratórios e na luz do dia, ou no campo, né? Então, mas foram anos bem interessantes, né? Porque eu acho que a gente cresce quando a gente tem grandes desafios. E deu tudo certo, né? Sim. Em 5 anos me formei, tive a oportunidade de trabalhar um pouco na área, mas daí, em 2010, aconteceu de eu ir para a política. Eu ia te perguntar sobre isso, se deu tempo de trabalhar ainda, se você conseguiu se envolver em projetos da... Eu me formei em 2006, né? Aham. E daí, em 2009, eu estava fazendo um curso de especialização e estavam filiando pessoas por conta da Marina Silva, que tinha ido para o Partido Verde. O Partido Verde aqui em Curitiba estava com uma campanha de filiação e, sei lá, sabe quando você dá aquela bobeira assim? Falei, não, tá bom, eu vou me filiar. E daí, em 2010, entrou a cota para as mulheres na candidatura, né? 30% dos candidatos precisavam ser mulher. E eu acho que o Partido Verde precisava, sim, de mulheres e eles devem ter pegado a lista. Primeiro as mulheres de Curitiba para eles verem o que dava para extrair daí. E um dia me bateu lá na minha casa uma pessoa, dizendo que era do Partido Verde, que queria conversar comigo. Num primeiro momento, né, achei que era uma brincadeira e nem dei muita bola para a pessoa que foi falar comigo, né? Falei, não tem interesse nenhum, né? E a pessoa concordou, ela falou, mas eu vou vir aqui mais para frente conversar de novo contigo, você vai pensando. Aí um dia ela chegou com uma outra proposta, para que eu fizesse o programa partidário, que ia ser exibido meses antes da eleição, do período eleitoral. Eu falei, mas eu não entendo nada de meio ambiente, para mim, Partido Verde era só questão da natureza e tal. Sim. Ele falou, mas nesse ano o Partido Verde vai fazer uma campanha diferente. O slogan da nossa campanha é cuidar da vida e da nossa natureza. Eu falei, pois tu tem que chamar um ambientalista para falar de natureza. Não, eu tenho que chamar uma pessoa que entende de gente. Porque as pessoas não entendem que a gente cuida do meio ambiente justamente porque a gente quer cuidar do ser humano. Pelo menos faça o programa de televisão para nós, né? Eu acho que você tem uma história para contar que tem tudo a ver com aquilo que a gente faz, porque se a gente está cuidando do meio ambiente é também para que as pessoas possam ser mais saudáveis e tal. Sei que a pessoa conversou ali e acabou me convencendo de fazer o programa. E eu fui fazer o programa. Aí você pode adivinhar, né? Com essa voz maravilhosa e inesquecível, qualquer pessoa que escuta e que já me conhece, sabia que era eu que estava falando, né? Dias seguintes, depois que foi exibido o programa, eles começaram a me perguntar se eu ia ser candidata. As pessoas que vinham, meus amigos, eu te vi na televisão, eu te ouvi no rádio, você vai ser candidata e tal. Falei, gente, que absurdo, que loucura, jamais vou ser candidata, imagina. Fiz uma loucura de me filiar e agora eles estão querendo buscar mulheres e tal. Tu deve ir. Imagine se as pessoas souberem exatamente essa luta aqui. A gente precisa mudar muita coisa na área da saúde e não tem ninguém que faça isso, que conheça como isso acontece. As pessoas começaram a conversar comigo e eu comecei a ficar intrigada. Teve esse trabalho, parece natural, mas eu queria pegar primeiro, antes da gente continuar essa questão da história, uma fala que você fez. Eu achava que o Partido Verde era só para cuidar do meio ambiente. E essa é a leitura de grande parte da população até hoje. Como é que você, dentro do Partido Verde, comentaria sobre isso? Não, eu acho que é um equívoco, sabe? A gente... E vou além disso. Eu acho que muitas pessoas também pensam mais ou menos isso da política, de estar na política. Que é só para alguns, ou que não serve para nada, né? Então, muitas vezes as pessoas olham, por exemplo, para o Partido Verde, interpretando apenas aquilo que ele é contrário. Né? Então, é muito fácil você falar do Partido Verde, que é contrário aos agrotóxicos, né? É contrário ao desmatamento. E você, claro, tem uns contrapontos a tudo isso, né? Você precisa de agrotóxico para você poder controlar pragas, você precisa, muitas vezes, abrir áreas para ampliar a agricultura. Mas eu entendo, e o partido também entende, que tudo isso pode ser, caminhar junto, sem essa concorrência, né? Dentro de um equilíbrio, dentro dos conceitos de sustentabilidade. E tu só vai entender isso se você estiver aberto para entender, né? Porque, infelizmente, cada vez mais, e eu digo cada vez mais porque a gente passou de uns tempos para cá vivendo uma polarização que parece que se você defende uma coisa, né? Não dá para você defender outra, né? E essas duas coisas não podem se unir por um bem comum. Infelizmente, a gente vive um tempo parecido com isso.
mas eu penso diferente e tenho certeza que o Partido Verde também tem esse olhar diferente, tanto é que ele é o único partido que tem dentro do seu estatuto, né, a questão da mulher, né, a questão, e daí as pessoas usam essa questão da mulher para tratar só simplesmente a questão de aborto, mas não é isso, não tem nenhum lugar que está escrito isso, né? E também ele tem uma cláusula de consciência, né? Muito interessante isso, porque jamais o partido vai obrigar uma pessoa a votar contra a consciência dela. Ou impor sanção, né? Algum tipo de punição para o parlamentar se votou em desacordo com aquilo que ele acredita. A gente estava comentando antes do programa começar que eu e a Samara, a diretora aqui do nosso podcast, a gente teve um outro programa no ano passado, dentro do curso de jornalismo, que fazia entrevistas com políticos, pessoas públicas. E um dos primeiros que a gente entrevistou foi o Cristiano Santos, que é do PV, e a gente já teve essa conversa sobre o PV. Eu falei, mas Cristiano, você veio do policial, junto com as pessoas, e aí o Partido Verde, que tem essa ideia de ser o partido que só vai plantar árvores, que vai reflorestar, como que você vê tudo isso? Você falou, não, mas o meu trabalho dentro da Câmara é em segurança, é em saúde, em poucas vezes fui discutir a questão diretamente ambiental, que é um globo, né? Como a gente falou agora, é o equilíbrio de todas as áreas que vai também potencializar o cuidado com o meio ambiente. Com certeza, e assim funciona também na Câmara dos Deputados, né? Onde eu estou lá já no segundo mandato. A gente trabalha, claro, as questões ambientais, mas a gente procura trabalhar também em parceria, mostrando para aqueles que são contrários, né, a muitas coisas, o porquê que a gente trabalha essas coisas. E, lógico, você também, em alguns momentos, e do outro lado, vamos dizer, também tem as pessoas que são extremamente radicais na parte ambiental. E eu entendo que a gente precisa estar dentro dessa linha, assim, que a gente precisa conviver, né, sem disputar, harmonicamente. E eu acredito que isso é possível. Falando agora já sobre as suas campanhas. Quando você decide que vai ser candidata, como que é essa primeira campanha? Que já numa primeira campanha, até quero falar disso também mais pra frente, da evolução de apoio, né, de votação. Mas primeiro falar sobre a campanha. Como é que foi ali quando você decidiu? Não, então já que as pessoas pediram, já que as pessoas querem, eu vou me tornar Primeiro candidata. foi interessante porque a pessoa que veio me convidar falou com meu marido e perguntou para ele quantos votos eu teria se eu fosse candidata. E ele falou 2, o meu e o dela. Essa foi, acho que foi a parte mais importante da minha vida pública, porque em especial as mulheres, elas têm muita dificuldade, tanto para aceitar que o homem entre para a política, quem dirá para decidir entrar para a política. E, de um outro lado, o apoio familiar também é muito restrito para as mulheres. E eu vejo que o apoio que meu marido me deu foi um divisor de águas. Seguramente, me deu não, me dá até hoje, né? Seguramente é um divisor de águas, porque se você não tem apoio dentro da tua família, a tua missão fica muito mais difícil. E eu, quando decidi ser candidata, eu decidi muito em cima das convenções. Pessoas experientes da política com quem eu falava, eles diziam que eu ia fazer 5.000 votos. E eu ficava feliz. Porque tu imagina quanto representa 5.000 pessoas. Coloca elas tudo junto para ver, né? Quando a gente fala 5.000, parece que é um número abstrato. Você não tem uma imagem fotográfica de 5.000 pessoas junto. Mas eu tenho noção do que são 5.000 pessoas reunidas. E é muita gente. Então eu ficava feliz, as pessoas falavam, mas é pouco, né? Para ser deputado federal precisa, sei lá, 80, 90 mil votos, né? 100 mil votos. E uma outra coisa interessante que aconteceu foi que as pessoas têm muito preconceito da política e, sobretudo, da mulher na política. Uma pergunta muito recorrente era, escuta, o que tu vai fazer na política? Vai se estragar. Né? Entende? Liga muito a política com coisas indecentes, com coisas assim, imorais, vamos até dizer assim, sabe? Então, isso é uma dificuldade. E quando eu chegava, por exemplo, nas cidades, e principalmente na minha cidade, a cidade de Chopinzinho tem 11 mil eleitores. As pessoas me diziam, viu, nem que todo mundo vote para você aqui, você nunca vai conseguir se eleger. Né? Não adianta. É bonito o que você está falando, é uma atitude, assim, corajosa, mas não se iluda, né? E eu continuei, porque eu tinha um propósito. Eu queria mostrar exatamente aquilo que eu te contei.
o que as pessoas viviam, né, aqui, caladas, o grito que essas pessoas queriam dar e ninguém estava escutando sobre todos os problemas que a gente tinha na área de saúde. E daí, mesmo assim, eu fui. Mas fazer campanha é uma coisa, assim, principalmente pela primeira vez, é uma coisa muito desafiadora. E aí você consegue, agora falando mais sobre você já faz quase 50 mil votos, fica como suplente. Como foi na tua cabeça esse dia para quem estava feliz com os 5 mil votos que poderia alcançar? Foi muito emocionante, foi duplamente emocionante, né? Primeiro porque eu não esperava fazer 47.510 votos, não esperava. Mas também não esperava ficar fora por 164 votos, que foram os votos a mais que a deputada Rosane na época fez, do que eu e alçou, né, a cadeira de deputada federal. Mas eu fiquei muito feliz, assim, eu não posso dizer que eu fiquei triste. Eu acho que a felicidade foi muito maior do que a felicidade de ter superado tudo aquilo que as pessoas acreditavam que eu não ia superar, nem eu mesma não acreditava. Foi muito maior do que o desapontamento de ficar fora por 164 votos. E houve uma coisa muito interessante. Quando você fica fora por tão pouco, e a minha campanha foi uma campanha muito franciscana, de pessoas que acreditavam, quando elas vinham falar comigo, elas diziam, se eu tivesse trabalhado mais, se eu tivesse ligado para meus parentes, mas da próxima vez você vai ver, a gente não vai deixar passar a oportunidade como nessa. Então isso foi uma coisa assim, muito comovente, que fez eu continuar, né, e disputar uma nova eleição em 2014. Fica aquela ideia que fica, acho que tipo, muito igual tem nos campeonatos, às vezes é melhor ser eliminado na primeira fase que ser o segundo, né, que você tá ali na trave e acaba não entrando. Mas isso é importante, né, porque você mesmo disse agora que trabalhou isso para ser um impulsionador, um motivador para chegar nas próximas eleições, né? E tanto é que daí, em 2012, se eu não estou enganado, 2012, entre 2012 e 2013, foi sancionada a lei dos 60 dias. Né? Porque eu acho que ficou muito latente, claro que não foi só o que eu falei, né? Mas ficou muito latente isso no país, a necessidade que a gente precisava avançar na questão do tratamento oncológico. E eu fiquei muito feliz, então aquilo também me deu estímulo, porque a gente conseguiu mostrar para as pessoas, olha, na época a deputada Rosane trabalhou muito nisso, ela ouviu muito na minha campanha, ela é uma das coautoras do projeto da Lei dos 60 Dias, né? Ela junto com a deputada Carmen Zanotto de Santa Catarina, que é enfermeira, assim como a deputada Rosane também é enfermeira. Então, de certa forma, todo o trabalho que eu fiz na campanha e o fato de ter sido uma mulher que se elegeu, né, naquele momento, dentro do nosso partido, oportunizou que ela pudesse também aproveitar as propostas que nós, que fizemos a legenda para garantir essa cadeira, queríamos levar caso fôssemos eleitos. Deputada, então nós já vamos continuar a sua história. Nós vamos fazer uma pausa aqui, porque a gente tem as perguntas Sim. que são gravadas pela Summer Mourad, ela que é diretora aqui do nosso podcast, está ali no comando da nossa transmissão, dos códigos de câmera, então também está acompanhando. A gente vou pedir para entrar então o vídeo da primeira pergunta feita pela Summer Mourad para a deputada federal Leandre. Oi, Leandre, eu sou a Summer Mourad, sou produtora e diretora aqui do podcast Política e Elas. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Para começar, eu queria saber, deputada, o que significa, na sua opinião, promover a igualdade de gênero e direitos humanos das mulheres em um contexto político? E por que isso é tão importante? Bem, eu acredito assim que a humanidade só vai ser melhor quando a gente tiver igualdade. Porém, quando a gente fala na questão da mulher, se a gente levar em consideração o histórico da mulher, né, que não faz tanto tempo assim que a gente tem autonomia, né? Uma mulher, primeiro de tudo, não tinha direito de escolher nem com quem ela ia casar. Ela tinha um contrato para casamento. Aí a divisão dos papéis ficou as mulheres com o papel do cuidado, né? Com o serviço dos cuidados, de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar das crianças, de cuidar dos doentes. E para o homem o papel social de participar da vida pública, da vida profissional. E também não é muito tempo que a gente tem direito ao voto, né? Então, por isso que quando a gente fala em igualdade entre homens e mulheres, a gente tem que lembrar do princípio da equidade. A gente precisa trabalhar de uma forma distinta com quem não é igual. Eu não posso dar a mesma coisa ou tratar da mesma maneira condições desiguais.
E a luta, né, dessa igualdade de gênero, e quando a gente luta, seja por cota para mulheres na política, por mais recursos para as mulheres, ou uma diferenciação, principalmente na área da política, é justamente por conta de todo esse histórico que a mulher tem. O homem, desde que é homem e que existe a política, ele está na política. E a mulher não, para ela só foi permitido há muito pouco tempo atrás. Então, e a gente sabe o quanto custou para pessoas que vieram antes de nós a gente ter direito de estudar, a gente ter direito de votar, a gente ter direito de manifestar as nossas opiniões, né? Então, claro que a gente vive num momento muito melhor hoje, em termos de participação da mulher. Mas a gente ainda tem muita dificuldade das mulheres alçarem cargos de comando em empresas. A gente tem muita distinção, inclusive, na parte salarial. Eu vou falar da minha área, das minhas duas áreas, né? Primeiro, a área da engenharia. Ela é muito, assim, masculinizada, né? Sim. E a gente sente muito, as pessoas têm muito preconceito de uma mulher na obra, né? Numa obra. Ficam assim meio que avaliando como se você tivesse fragilidade para trabalhar em algo que parece que precisa de robustez, precisa de força. E na área da política nem se fala. Ainda que no campo da engenharia, a gente vê as mulheres assim dando um salto. E eu não estou falando isso porque sou mulher, estou falando em termos de estatística. As mulheres são as que mais estudam. O maior número de pessoas com ensino superior completo é de mulheres. Na área de engenharia, inclusive, as mulheres estão dando um show, né? Em questão, né, de estarem preparadas, de mostrarem a sua capacidade. Agora, no campo da política, é difícil. Eu entrei num ambiente que tem 513 pessoas, numa bancada de 51 mulheres. Então, se a gente não promover algo que faça com que as mulheres, primeiro, tenham interesse de disputar uma eleição, e segundo, elas possam ter condições dessa disputa e elas sejam queridas, vamos dizer assim, os partidos queiram as mulheres, a gente vai ter bastante dificuldade de colocar mais mulheres na política. E daí quando a gente olha também para o número de 513 e fala em 51 mulheres, talvez passe batido na cabeça das pessoas. Mas vamos pensar o seguinte, se nós fôssemos, dentro desses 513 parlamentares, só 51 homens e o restante mulheres, faça essa pergunta para você mesmo, será que as decisões tomadas seriam as mesmas? Será que as leis que nós temos no nosso país seriam as mesmas? Será que as condições que nós vivemos hoje seriam as mesmas? É um exercício muito bom e muito difícil, né, deputada? A gente ter realmente essa visão. O que a gente até comentou em outros momentos aqui no nosso podcast é a ideia de que uma pauta feminina depende dos homens num congresso, porque 51 votos não são suficientes para aprovar ou não aprovar alguma lei, né? Mas todas as pautas também dependem das mulheres. Sim. Por exemplo, a mulher tem capacidade de discutir tudo. Claro. Só que, lógico, se você vai discutir algo, por exemplo, acerca da maternidade, a gente tem médicos lá dentro do Congresso, mas ele sabe de uma parte, né? Da parte que ele faz. Mas aquilo que acontece com a mulher... Ele sabe do estudo, né? É difícil de mencionar. Então, quanto aprimora-se um projeto quando você tem uma pessoa que entende? E isso também é na questão das minorias, né? Sim. Se você tem uma pessoa ali na defesa dos direitos humanos, na defesa da igualdade, né? Seguramente os projetos saem melhor formatado, porque muitas vezes você aprova uma lei, não é tão difícil a lei ser aprovada. O difícil é você tirá-la do papel. E a mulher tem muito isso. Mas vou te dizer uma coisa que talvez vocês não saibam. Nessa legislatura 2015 a 2018, mesmo em 51 mulheres, as mulheres produziram 3 vezes mais que os homens lá no Congresso Nacional. Isso foi uma pesquisa feita por uma universidade americana, que está disponível, inclusive, que as mulheres foram as que mais apresentaram projetos, as que mais relataram projetos, as que mais trabalharam nas comissões. Então, isso, e buscaram projetos, inclusive de homens, e aprimoraram Sim. eles em suas relatorias. Por isso que eu disse para vocês, a gente precisa fazer essa reflexão. Claro que a gente não quer fazer essa inversão, né? Mas eu acho que ampliar o número de mulheres na política é muito importante. Nos espaços de decisão, né? As mulheres precisam participar das decisões que afetam a vida delas. É muito interessante esse dado, porque realmente é uma informação que
não chega ou chega muito pouco, né, deputada? Assim, para a população num geral. Sim, é verdade. E a gente sempre que pode divulga, né? Mas, infelizmente, a gente também sabe que, às vezes, as pessoas têm mais interesse de saber algum problema pessoal, né, de um político do que o seu histórico parlamentar, do trabalho que ele desempenha, como que ele faz, como que ele é. E daí, assim, né, você vota hoje, amanhã tu nem lembra para quem você votou. Isso é mais um problema. E eu tenho certeza que, a partir do momento que as pessoas começarem a avaliar... Porém, vale a gente lembrar mais uma coisa que me ocorreu agora. Quando uma mulher é candidata, ela tem que ter muitos predicados, ela tem que ter muitas qualidades, ela tem que provar muita coisa. Quando um homem é candidato, às vezes é a primeira vez que o cara participa na vida de alguma coisa. Talvez ele nunca tenha trabalhado. E para ele não tem problema. Ninguém se importa com isso. Nem os homens, nem as mulheres. Mas quando uma mulher é candidata pela primeira vez, Deus o livre, se ela nunca teve uma experiência, é o fim do mundo. Né? Onde é que já se viu votar para ela? Mas os homens, ninguém fala nada. Ninguém questiona esse tipo de coisa. E muitas vezes para a própria mulher, né? Para a mulher se candidatar, ela se coloca muitas barreiras. Não, mas eu não fiz isso, eu não tenho isso, eu não tenho... Coisa que para o homem... É cultural, né? É que é cultural, mas a gente, aos poucos, vai romper tudo isso. Um exemplo de vocês, né? Vocês estão fazendo um trabalho acadêmico sobre isso, e isso é muito importante, porque você sabe que a academia contribui muito com todas as políticas públicas, né? Com tudo que está acontecendo, ou aconteceu e acontece, ou vai acontecer no nosso país. É dentro dessa usina de conhecimento, né? Que a gente acaba sempre nascendo as melhores ideias, nascendo as grandes discussões. Deputada, então voltando para a sua caminhada, na segunda eleição, como que você entra na segunda eleição já tendo uma aprovação, né, da primeira que você não esperava, né, que era já conseguir uma boa expressão, por mais que não tenha conseguido ali entrar direto, mas teve uma expressão boa no número de votos. Como é que você entra nessa segunda campanha? Não, é claro, bem mais experiente, né? E muitas pessoas que lá atrás tinham dito que não poderiam me ajudar porque já tinham um compromisso com outro candidato, foram as pessoas que eu fui procurar por primeiro, né? Eu falei, olha, agora vou ser candidata de novo, então vim aqui pedir primeiro o teu apoio. E foi assim uma coisa bem interessante, muitas pessoas daí me apoiaram. A gente fez o mesmo estilo de campanha. Na minha campanha, quando eu alcancei o primeiro mandato, foi uma campanha solo, sem muita liderança política, né? Tanto é que as pessoas, quando eu me elegi, muitas pessoas assim também achavam que eu ia ser deputada de um mandato só, né? Que aquilo tinha sido só né, assim, vamos dizer, um descuido de eu ter me elegido, né? Mas eu recebi votos de pessoas muito conscientes. Pessoas que acreditavam que eu ia trabalhar, que eu ia fazer alguma coisa, que eu tinha propostas. E principalmente pessoas que me conheciam, né? E levavam essa informação para os outros. Então, claro que foi mais fácil fazer a segunda campanha, até porque erros que você cometeu na primeira, você dificilmente vai cometer na segunda. Sim. Aí você entra, consegue fazer o seu primeiro mandato, já ganha destaque nesse primeiro mandato, de premiações, o destaque como uma deputada paranaense, de fato, e quando você vai tentar a reeleição, você consegue mais uma vez aumentar o número de votos. A que fatores, né, que eu acho que não deve ser um fator só, que fatores você atribui todo esse teu crescimento que você teve desde a primeira eleição, que acabou não entrando mais, já fez uma votação interessante, cresceu, ganhou a segunda, e quando vai se eleger, aumenta ainda mais esse número. Eu entrei na Câmara não é porque eu preciso de um emprego. Eu entrei na Câmara porque eu tenho uma missão. Levei a missão da saúde para lá, de você poder trazer a saúde mais perto das pessoas. Porém, quando você entra na esfera legislativa, na área de legislação da saúde, é como você olhar para um oceano. Ele é muito extenso na sua superfície e muito complexo na sua profundidade. Então, é muito difícil você querer se dedicar a trabalhar na pauta legislativa única e exclusivamente da saúde. E aquilo me aterrorizou, eu confesso. No começo eu fiquei muito assustada. Mas me lembro também das primeiras reuniões que eu fui quando eu iniciei na Secretaria de Saúde. E as pessoas falavam algumas siglas relacionadas à saúde, SADT, AIH, CIASUS. Aquilo também para mim era uma confusão, eu não entendia nada, eu não sabia o que se tratava. E eu me lembrei disso, e me lembrei de uma outra coisa, que aquilo foi o que me apaziguou e me fez ter um norte. Na saúde,
Claro que é importante o que acontece hoje, mas o mais importante é a gente tentar prever o que vai acontecer amanhã, a gente se preparar para o amanhã. Então, tendências são coisas muito, muito importantes para se levar em consideração em se trabalhar políticas para a saúde. Ninguém imaginava que a gente ia viver uma pandemia, mas tem muitas coisas que eu vou te falar que todo mundo sabe, mas ninguém pensa. Por exemplo, é uma tendência mundial a urbanização. As pessoas virem cada vez mais para os centros das cidades. Isso vai ter consequências, concorda comigo? Uma outra consequência, uma outra tendência global é o envelhecimento da população. E o Brasil já está nessa transição demográfica e as pessoas não se deram conta disso. Se nós temos uma média de expectativa de vida ao nascer de 80 anos, seguramente quem passou dos 40, como eu, já está na segunda fase da vida. E ladeira abaixo. Porque você sabe que quando a gente nasce, a gente só se desenvolve, né? Cresce, desenvolve habilidades, tem mais força. Mas quando tu chegou nos 40, dificilmente você vai adquirir mais força, você vai ter que trabalhar para manter aquilo que você tem. E é natural você perder as capacidades funcionais. Então, isso tem um impacto muito grande na vida das cidades, na vida das pessoas, e as pessoas não param para pensar nisso. E uma terceira situação é que cada vez mais as mulheres querem ter menos filhos. Então, a taxa da natalidade está cada vez menor também. O que significa tudo isso? Significa que nós precisamos fazer políticas, claro, que para a área materno-infantil, mas principalmente para a área das pessoas idosas. Porque nós vamos, em pouco tempo, ter mais de 30% da população brasileira com mais de 60 anos, que são pessoas consideradas idosas aqui no nosso país. Envelhecer é um privilégio, eu acredito. Hoje eu enxergo isso. Embora quando eu tinha a tua idade, eu achava que eu nunca ia ficar velha. Mas é um privilégio. Só que, infelizmente, por que a gente... Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho? Porque as pessoas vivem uma situação muito complexa de velhice aqui no Brasil. Sem o menor respeito, para começar. A gente tem uma cultura de que o que é velho não serve, né? Tu olha para o teu celular. Você comprou um ano passado, esse ano tu quer um mais moderno, tu quer, e aquele lá tu nem dá mais bola. Imagine, então, porque as funções dele já não te servem mais tanto, né? E a gente tem essa mania de coisificar, né? E isso tem acontecido, sempre foi assim no país, e a gente precisa mudar isso. Então, trabalhar com políticas para as pessoas idosas, com essa tendência do envelhecimento, seguramente é algo bastante importante. E na Câmara, voltando à pergunta que você me fez, a gente se empolga, né? Mas quando entrei na Câmara, eu me assustei com tudo isso, eu fiz um propósito, que eu não queria trabalhar com a área orçamentária só, porque um político se elege e a diferença dele entre os demais da esfera municipal, da esfera estadual, um vereador, um deputado estadual, é que o deputado federal tem um plus, vamos dizer assim, que ele participa da destinação dos recursos orçamentários da União, sim, que se chama emendas parlamentares. E eu falei que eu não queria trabalhar só com isso, eu queria trabalhar com programas. E todo mundo achou difícil, que isso ia ser uma coisa difícil, que é bonito na teoria, mas que na prática talvez não acontecesse. E eu comecei a trabalhar com programas para a primeira infância, porque eu entendo que se a gente quer mudar a história, a gente tem que mudar o começo da história. E comecei a trabalhar com políticas para as pessoas idosas. E aquelas pessoas que, no meu caminhar, queriam fazer política tradicional, né? Se você quer fazer voto aqui, tu tem que fazer um acerto aqui. Eu dizia, gente, eu não entrei na política para isso. Eu posso oferecer o meu trabalho para você. Se você quiser, a gente pode fazer programas aqui na cidade, a gente pode ajudar a melhorar a vida das pessoas, a gente pode ajudar a trazer a saúde mais perto das pessoas. Aqueles que acreditaram, eu acho que a gente fez muitas mudanças. Aqueles que não acreditaram tiveram que ir lá em 2018 ver a gente sair de uma votação de 80 mil votos para quase 124 mil votos, né? Sair da 25ª posição, né? Escalonada ali das cadeiras, né, dos parlamentares paranaenses para a 6ª posição. Então, eu acredito que política de valor tem valor. E tem muitas pessoas que, assim como eu, pensam e agem dessa forma. Deputada, quero falar um pouco mais sobre esses seus projetos. Primeiro, eu vou pedir para a gente colocar já a segunda pergunta da Samar Mourad, que ela tem mais uma pergunta ali para te fazer. Aí, depois disso, você pode responder. Deputada, a representação das mulheres na política são entendidas como chave para o progresso? Por que ainda não são números suficientes? É exatamente isso, né? Eu vejo, voltando, né? É uma questão, primeiro, cultural,
Segundo, que tem muitas barreiras, né? E outra, poucos são os que praticam o que pregam, né? Pode olhar. Você falou uma coisa muito interessante. A gente só consegue aprovar aquilo que a maioria apoia. Então, a gente tem maioria de homens no Congresso hoje. E a gente só consegue aprovar aquilo que eles também concordam, né? E nem sempre aquilo que a pessoa prega é aquilo que na hora ela faz. É só vocês olharem para as votações. De todas as vezes que a gente tentou, né, efetivar situações diferentes. E a gente tem um fenômeno na Câmara dos Deputados também agora, que tem muitas mulheres que hoje são deputadas, que também não acreditam que as mulheres precisem dessa equidade, né? Que a gente precisa olhar para a questão entre homens e mulheres com o princípio da equidade, porque elas foram capazes de se eleger, porque elas foram capazes de vencer na vida, elas entendem que todas as mulheres são. Eu também concordo com isso. Porém, eu estou lá para defender as pessoas não que tiveram a mesma sorte que eu. Eu estou lá para defender aquelas pessoas que não têm voz, não têm vez, não vivem a vida que eu vivo. Eu não posso me basear na minha história ou na minha condição de vida para fazer políticas públicas. E a realidade ela é contundente, só não enxerga quem não quer. A gente não consegue avançar. E não é por falta das mulheres quererem. Por quê? Porque hoje, se você olhar, mais de 40% de todos os filiados no Brasil são mulheres. Então, a gente teria que ter pelo menos, sei lá, 30% de representatividade, né, em todos os parlamentos. E a gente não tem. Se a gente não der esse impulso, agora foi aprovado algo muito interessante. Porque daí você tem que agir muitas vezes com sabedoria. Vamos dizer assim, quando você não tem como vencer sozinho, você tem que recorrer a muitas outras estratégias. Foi colocado na reforma eleitoral, que foi aprovada agora, não mexer na questão de garantia de cotas para as mulheres terem cadeiras, né? Quando lá em 2018 o TSE ele disse para os partidos, se as mulheres se é obrigado a ter 30% de mulheres candidatas, 30% do recurso também tem que ser para elas. E eu não estou falando só de dinheiro, não estou falando só de fundo eleitoral, estou falando de tudo. Estou falando de tempo de televisão, estou falando de propaganda. De apoio como um todo, né? Exatamente. E veja, de 51 mulheres nós pulamos para 77. É pouco, né? Lógico, se você falar em números absolutos é pouco, mas em termos proporcionais é 50% a mais do que nós tínhamos. Né? É um grande salto. E agora, nesta eleição, a gente vai experimentar outra situação que foi aprovado. As mulheres que forem candidatas, os votos dela vai contar em dobro para tudo aquilo que o partido tem direito, seja de fundo eleitoral, seja de tempo de televisão, seja, enfim. O voto das mulheres vai trazer mais poder para os partidos. E eu achei isso muito inteligente ter sido colocado isso. Por quê? Porque agora a mulher passa a ser algo que os partidos querem. Né? Passa a ser interessante para os partidos terem mais do que candidatas, terem mulheres eleitas, porque vai ser através da conquista das cadeiras. Então, vamos imaginar assim, um partido que elegeu 10 parlamentares e a distinção entre esses dois partidos, que elegeram 10 parlamentares. Qual vai ser a diferença desse partido depois, lá na contagem, porque tudo se conta através quer dizer, tudo não, uma parte da contagem do quanto que o partido vai ter de tempo de televisão, do quanto que ele vai ter de fundo partidário, do quanto ele vai ter de fundo eleitoral. Tem uma parte que é significativa do número de parlamentares federais que se elegeram desse partido no país inteiro. Aquele partido que elegeu 10 homens vai valer 10. Aquele partido que elegeu 10 homens e 5 mulheres vai valer 15. Então vai ser importante para os partidos ter mulher no parlamento. Talvez isso seja muito melhor do que a cota. Às vezes se torna interessante para o partido. Eles vão também, incentivar, né, as mulheres a participarem da política. Deputada, eu queria falar um pouquinho sobre alguns dos seus projetos, quero falar até do que você citou. A minha mãe, que deve estar nos acompanhando, aliás, mandar um beijo para ela, ela é doutora em educação com foco na primeira infância. Ela trabalha a carreira toda dela na primeira infância, então eu conheço um pouco dessa área do que ela acaba falando. E eu queria falar sobre esse seu foco também em trabalhar com isso, porque muitas vezes a gente vê doutores, mestres, sendo direcionados e até optando, muitas vezes, até por questões salariais e de recursos,
é pelo final da formação, às vezes até pelo curso superior. Queria que você comentasse um pouco esse dado e a importância desse foco na primeira infância, que é onde está a formação, né, das pessoas. Como que é o nome da sua mãe? Arleandra. Bom, primeiro eu tenho que conhecê-la, né? Fica aí um compromisso, porque para a gente é sempre importante conhecer pessoas que lutam por essa causa, que eu vou dizer para você, não é fácil. Infelizmente, as pessoas aqui no Brasil ainda, elas não têm o conhecimento da importância que é esses primeiros anos de vida na vida do cidadão, né? Na vida do ser humano. É onde se formam praticamente todas as conexões que a gente precisa depois das habilidades que a gente vai precisar buscar na vida adulta. E, infelizmente, aqui no Brasil, 4 em cada 10 crianças vivem em extrema pobreza. E a gente sabe que isso tem um fator muito preponderante depois, seja na vida, né, na vida escolar desse ser humano, seja na vida social, seja na vida profissional. E a partir do momento que a gente começa a entender, né, e descobrir que esse período é importante, você começa a entender o porquê que o Brasil é um abismo de desigualdade. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de especialização em desenvolvimento infantil na Universidade de Harvard. E eu voltei de lá muito preocupada. Nós aprovamos aqui no Brasil, em 2016, uma lei que ficou conhecida como Marco Legal da Primeira Infância. Eu acho que é uma das leis mais avançadas do mundo. Mas do que adianta se ela não sair do papel? Então, quando eu voltei de lá, eu voltei determinada que eu iria fazer uma divulgação muito diferente do que foi feito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que infelizmente até hoje é uma lei mal interpretada, né? Induz as pessoas ao erro, inclusive eu também fui induzida ao erro quando entrei na Câmara e votei a favor da redução da maioridade penal, porque não entendia nada de desenvolvimento, né? E assim é a maioria da sociedade, não entende a importância que tem o desenvolvimento, e se a gente quer mudar a história, a gente precisa começar pelo começo. Então, criar políticas públicas transformadoras, investir na primeira infância como algo importante e prioritário no nosso país, é muito importante, mas é um desafio, é desafiador, por isso que eu falei que eu quero conhecer tua mãe. Porque, às vezes, você começa a falar sobre primeira infância, as pessoas, parece que tu não está falando com elas. Elas acham que não é problema delas. Se uma criança está sendo negligenciada, né, as pessoas acham, tudo bem, mas ela não é meu parente, não é parente minha, ela não é problema meu. Ela é problema da família dela. E quando tu diz, mas a família dela não teve oportunidades e ela também não tem. Então, ela é problema do prefeito. Ela é problema do Estado. Eu tive em Pacaraima, alguns dias atrás, que é a divisa com a Venezuela, e 69% de tudo que está dentro dos abrigos lá em Pacaraima são crianças em situação de risco. Aí as pessoas dizem assim, tá, deputado, e o que você foi fazer lá em Pacaraima? Eles não são problema nosso. Gente, o Paraná é o estado que mais está recebendo pessoas vindo da Venezuela. E elas estão inseridas na nossa vida. Não tem que voltar atrás. Assim como todas essas crianças que a gente vê na rua, que a gente vê em extrema pobreza, elas estão inseridas na nossa vida. Elas vão ser os nossos futuros alunos. Elas vão ser os nossos futuros profissionais. Elas vão ser os nossos futuros políticos. Essa pessoa também pode ser o futuro bandido. Né? Que a gente tenta combater a violência, mas daí a gente quer punir. A gente não quer prevenir. Sim. É mais fácil você falar do direito penal do que você falar do direito da criança, né? Se a gente trabalhasse mais o direito das crianças, assim como traz o Marco Legal da Primeira Infância, assim como traz a Constituição Federal, se a criança realmente tivesse sendo atendida, como o artigo 227 diz, com absoluta prioridade, seguramente hoje nós teríamos um país bem diferente. O próprio espaço das mulheres na política, que a gente discute, é uma dessas falas que a gente sempre cai muito no cultural, né? E é muito mais fácil a gente mudar uma cultura que esteja equivocada, trabalhando desde o início de uma formação, do que a gente querer mudar quem já está há 40, 50 anos vivendo de uma mesma maneira, né? Perfeito. Quando a gente vai falar para pessoas que ainda não têm muito conhecimento sobre a primeira infância, a gente usa muito o exemplo de uma construção, né? E eu gosto de usar porque eu sou engenheira. E não adianta você querer fazer um prédio maravilhoso, exuberante, com 20 andares, com aquelas janelas todas envidraçadas, com vidros luminosos, se a base dessa obra, se essa fundação for frágil. Ela vai entrar em colapso. E assim é a vida do ser humano. Se você não tem uma base forte, né,
você seguramente não vai ter, não adianta você querer sonhar com um futuro brilhante quando você não tem a oportunidade de ter um começo brilhante. E nós precisamos garantir isso para as nossas crianças, né? Que elas possam ter um futuro brilhante. Hoje, mais de 60% da população brasileira acredita que as crianças só entendem e começam a aprender a partir do 6º mês, quando, na verdade, ao 6º mês, muitas janelas de oportunidade já se passaram. Deputada, nós temos uma parceria também com o Por Mais Elas na Política, uma página de incentivo às mulheres na política, tanto a da política de bastidores, como também a política direta nas cadeiras, nas casas legislativas. Então, eu queria pedir para colocar também a pergunta delas para a deputada Leandre. Oi, Leandre, tudo bem? Sou a Camila Gonda, passando aqui para perguntar para você, na sua opinião, quais são os maiores desafios dessa vida pública? Fiquei curiosa, conta aí pra gente. Bem, para a mulher na política, tudo é desafiador, né? Mas eu acho que o mais desafiador é você tentar fazer uma política de valor, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas, tão impregnadas na nossa sociedade a questão da cultura do jeitinho brasileiro, que quando você quer realmente fazer uma política diferente, você encontra muitos obstáculos, né? Você enfrenta muitos desafios. Mas eu prefiro acreditar que tem que ser assim e procuro agir dessa forma também. Tive essa experiência de 2018 frente a 2014, né, no aumento da votação. Mas mesmo que não tivesse tido uma votação tão expressiva, eu dificilmente mudaria, né? Eu continuaria acreditando nisso, porque é o que eu acredito. E eu entendo, assim, que cada vez mais as mulheres, elas precisam também reconhecer o papel que elas têm que desempenhar na sociedade. Porque se a gente quer mudar a política, não adianta uma mulher só entrar na política, como dizia Michelle Bachelet, né? Quando uma mulher entra na política, a chance é de mudar a mulher. Agora, quando muitas mulheres entram na política, a chance é muito grande a gente mudar a política, né? Então, se a gente quer mudar o país, nós também temos que dar nossa contribuição. E o fardo é pesado? Seguramente é, né? E justamente pelo aspecto de preconceito que as pessoas têm da mulher na política e as próprias mulheres têm de ver mulheres na política, né? Eu acho assim, a gente precisa quebrar um pouco esse estigma, a gente precisa olhar para as mulheres com um sentimento de sororidade, né? E não de competitividade. A gente precisa, não é você apoiar aquilo que está errado, mas é você defender aquilo que está certo. E muitas vezes as pessoas não querem defender porque é difícil defender o que é certo. Eu acho que é só quando a gente vencer esse tipo de barreira que daí a gente vai conseguir também dar um passo à frente. Mas eu gostaria que as mulheres se inspirassem em tudo aquilo que eu falei aqui. E não foi fácil também para mim, né? Mas eu estou na Câmara justamente para tentar garantir um espaço melhor para as que vierem depois de mim, que eu espero que sejam inúmeras. Deputada, nós temos um quadro final aqui no nosso podcast que a gente sempre pergunta para a nossa convidada uma realização na política e um sonho que ela ainda tenha na política também. Bem, como eu vivi muito tempo com pessoas com câncer, e eu vi muitas pessoas desistirem do tratamento por conta dessa perversidade que é, né, essa dificuldade que é você estar tendo que se deslocar da sua cidade, muitas vezes morar no interior, passar horas dentro de um ônibus para vir para Curitiba fazer o tratamento de saúde. Quando eu me elegi e fui a mais votada na cidade de Irati, Irati é uma região, Irati e municípios da região, é uma região assim onde os municípios têm uma extensão territorial muito grande. Então tem lugares, por exemplo, Prudentópolis, tem localidades do interior que dá 100 quilômetros do centro da cidade. É muito difícil para a pessoa sair da sua casa e vir até o centro da cidade para daí se deslocar para Curitiba. E isso sempre me incomodou muito quando eu estava na casa de apoio. Porque quando a pessoa desistia e eu tentava saber o que era, o motivo dificilmente era diferente desse. Né? Normalmente o motivo era esse. Que se a pessoa dizia, eu não sei se eu vou conseguir viver, então o tempo que eu vou viver, eu não quero ficar nesse vai e vem, eu quero ficar perto da minha família. E eu trabalhei, então, para que a gente pudesse levar para a sede da 4ª Regional de Saúde, que é Irati, um braço de um hospital oncológico, que era um sonho da cidade.
né? Eles queriam construir um hospital lá em Irati para atender as pessoas com câncer, justamente por todo esse cenário que eu relatei para vocês. E eu, como depois que me elegi, pude ajudar os hospitais, que foi uma das perguntas que você fez, eu fui conversar com o Hospital Erasto Gettner, mostrar a realidade que era a região de Irati, a incidência, inclusive, de pessoas com câncer lá é muito alta. E o hospital abraçou essa causa junto com a comunidade iratiense e da região, e a gente conseguiu, então, levar uma unidade avançada do Hospital Erasto em Irati. E eu falo de Irati, mas é só como a título de exemplo, porque sempre que a gente consegue levar a saúde mais perto das pessoas, é um benefício que é imensurável. Hoje, Pedro, mais de 85% de todas as pessoas que antes precisavam vir para Curitiba fazer tratamento, elas já podem fazer tratamento lá. E isso tem um significado muito grande, porque eu vivi tudo isso e sei que levar a saúde mais perto das pessoas aumenta, né, as suas esperanças e redobra as suas forças para vencer essa doença tão perversa. Então, eu sempre disse já lá, na eleição de 2018, se eu não me eleger, isso já valeu meu mandato. E hoje a gente tem esse desafio, que é de ampliar isso para outras cidades, porque é uma experiência exitosa. A gente viu que dá certo, a gente sabe que é importante isso na vida e no tratamento das pessoas. Mas eu também quero ver um país melhor, sabe? Eu quero poder provar que lugar de criança no orçamento é lá junto com construção de ponte, né, investimento em aeronaves, em defesa, é lá que a criança tem que estar, não é lá nos gastos sociais. Porque recurso para a primeira infância é investimento, não é gasto. Né? E também tem um sonho de... Claro que isso é interesse pessoal também, né? É legislar em causa própria. Tem um sonho de ver um Brasil muito diferente quanto ao envelhecimento das pessoas. Eu quero poder chegar na minha velhice e dizer, olha, eu contribuí para que isso fosse melhor. Porque o envelhecimento populacional, ele vai mudar a vida, vai mudar tudo. Vai mudar o mercado de trabalho, vai mudar o mercado de consumo, vai mudar as cidades, vai mudar a questão de acessibilidade, vai mudar os gostos. Né? As pessoas vão ter que estudar, vão ter que se preparar para esse novo universo, que vai ter uma quantidade muito significativa de pessoas idosas que vai ser impossível elas continuarem invisibilizadas como elas são hoje. E eu espero muito que a tecnologia que a gente está tendo a oportunidade de experimentar, ela também venha para poder ajudar as pessoas a minimizar os impactos que a perda da capacidade funcional ela traga. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui para o Paraná um programa da Organização Mundial da Saúde, que é o Cidade Amiga do Idoso. Certificamos a primeira cidade como Cidade Amiga do Idoso aqui do Paraná, a cidade de Pato Branco, que é a minha cidade natal, onde eu nasci, na verdade, né? E hoje a gente já vê a diferença na vida das pessoas e o quanto isso impactou, inclusive lá, que é uma cidade tecnológica, muitas pessoas interessadas em trabalhar na questão tecnológica para a terceira idade. Então, acho que são sonhos bem possíveis, né? Mas eles não são tão tangíveis como é você levar um prédio, né? Mas eu acredito, assim, que é um sonho que vale a pena sonhar e que vale a pena lutar, porque seguramente vale a pena viver num país melhor. Leandre, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo, pela nossa conversa. Eu que agradeço e quero parabenizar vocês, né, pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelo interesse, né, que vocês estão tendo, principalmente em conversar com as mulheres, oportunizar, né, isso para as mulheres, para que elas possam ter essa oportunidade também de vir se expressar. E espero que as pessoas que possam ter acesso a esse conteúdo também possam tirar o maior proveito dele. Muito obrigado. Agradeço também a toda a nossa equipe, a Samar Morad, nossa diretora, e também aos técnicos André Bonatti e Ana Rudzinski. Lembro você que está nos acompanhando que nós já temos no nosso canal as vereadoras de Curitiba e também as deputadas estaduais pelo Paraná. Então volte aí alguns vídeos, acompanhe, comente, se inscreva também no nosso canal e divulgue aí para os seus amigos, para os seus colegas. Vamos tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis. Agradeço mais uma vez a sua companhia, a sua audiência e até a próxima.